Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Saudade de vocês. Então, eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho sobre o nosso trabalho da semana. Eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa sobre os 4 tipos de textos da nossa língua portuguesa, né? Então vocês vão pesquisar os tipos principais de textos, que são texto narrativo, texto injuntivo, texto descritivo e texto dissertativo, tá? Então, narrativo, injuntivo, prescritivo, injuntivo, prescritivo é a mesma coisa, descritivo e dissertativo. Então é isso que vocês vão fazer. Na pesquisa vocês vão verificar que o texto narrativo, que é um tipo de texto muito importante, muito utilizado no nosso cotidiano, porque narra, conta uma história, ele vai ter uma estrutura. Então eu preciso dessa estrutura. Qual que é a estrutura do texto narrativo? O texto narrativo ele tem personagens, tem um enredo, tem um tempo, né, um lugar onde aconteceu um fato. Então ele vai sempre contar essa história, né? Dentro do texto narrativo é possível encontrar outros tipos de textos. Por exemplo, o texto descritivo. O que é o texto descritivo? É aquele texto que vai descrever alguma coisa. Vai mostrar de forma bem objetiva, né, a descrição de algo. Então, basicamente o texto descritivo ele vai fazer uma descrição sobre todos os aspectos daquilo que ele está descrevendo, né? Então ele vai fazer ele vai fazer isso, né? O texto descritivo. É possível que o texto descritivo ele apareça também num texto narrativo, né? Então, já falando do texto descritivo, né? Quando a gente vai descrever alguma coisa, por exemplo, um objeto, a cor, o tamanho, é uma descrição, né? Esse é o tipo de texto descritivo. E o texto injuntivo, né? O texto injuntivo, também chamado de texto prescritivo, é aquele texto que prescreve alguma coisa, te orienta como fazer tal coisa, e a gente encontra isso também em bula de remédio, receita de bolo. Então esse é outro tipo de texto também importante que aparece na nossa língua portuguesa, em todos os materiais que a gente pode encontrar, onde apresenta esse tipo de texto e tal. Nós temos o texto dissertativo, que é um texto também muito importante, é um texto que você vai escrever sobre alguma coisa. Só que o texto dissertativo ele é dividido em duas partes. Ele pode ser o texto dissertativo expositivo, quando você só expõe um fato, né? Quando você não dá a sua opinião, então ele é um texto dissertativo expositivo. Agora, quando você tem um texto dissertativo argumentativo, você vai argumentar sobre tal coisa, dar a sua opinião. Então esse é outro tipo de texto, né? O dissertativo argumentativo. O texto dissertativo expositivo aparece muito em textos informativos, né? Onde você informa sobre tal coisa e tal. Então esses são os 4 tipos de textos principais que vocês vão fazer a pesquisa e apresentar para a gente na próxima semana, tá?